Bem-vindos de volta ao Círculo dos Vencedores, pessoal. Hoje estou aqui com o Sanjay da Sky High Security. Eles são mais um vencedor do Fortress Cybersecurity Awards. Eles estão na linha de frente da segurança, realmente protegendo essa fronteira e ajudando empresas e negócios a protegerem esse limite. Sanjay, seja bem-vindo ao Círculo dos Vencedores e parabéns pelo prêmio. Oi, obrigado por nos receber. Estou muito feliz de estar aqui e estamos realmente empolgados por receber esse prêmio e sermos reconhecidos do ponto de vista da proteção de dados. Mas a gente estava conversando agora há pouco. Isso é Que momento para estar envolvido com segurança de borda, né? Esses agentes de IA e a inteligência artificial estão por toda parte. A borda das nossas redes e dos nossos sistemas é realmente o vetor de ataque. Agora, conta pra gente sobre a Sky High Security. O que vocês estão fazendo sobre isso e como ajudam as empresas? Sim, com certeza. Você sabe, a Sky High se encaixa em uma categoria já estabelecida chamada Secure Service Edge. Mas o que isso realmente significa é que, como empresa, estamos pensando em como proteger as organizações contra ameaças, tanto internas quanto externas da sua rede, enquanto as pessoas acessam a tecnologia. E não se trata apenas do acesso a essa tecnologia, mas de como eles estão usando os dados dentro desses ambientes, dentro desses sistemas. E se você pensar nisso, quando as empresas desaceleram, quando dizem, não queremos adotar, digamos, IA tão rápido quanto gostaríamos, o que elas temem é o vazamento de dados sensíveis. O que elas temem é que alguém tenha acesso a coisas que não deveria. Então, a Skyhive, em sua essência, é sobre ajudar as organizações a se protegerem contra essas ameaças, tanto internas quanto externas. É mesmo, e realmente é um problema enorme agora. Nem consigo imaginar. Quer dizer, eu sei pessoalmente como as empresas lidavam com isso há alguns anos, quando eu ainda estava no mundo corporativo. A ordem era: não use IA. Quando a IA surgiu, você não podia usá-la por preocupação. As empresas têm propriedade intelectual protegida em seus sistemas seguros. E agora você está basicamente entregando isso para esse adolescente, sabe? Ai, ai, ai. Então a proteção de dados realmente virou um problema enorme, enorme. Preocupa todos tais executivos. Gostaria de entender melhor sua trajetória. O que exatamente te atraiu de forma tão pessoal para esse problema específico? O que fez com que a questão da proteção de dados, especificamente, Sabe, se eu tornasse um acho tema que, tão para relevante mim, e central para honestamente, você, quando em vez de analisamos a escolher fundo, qualquer uma a das outras proteção de dezenas dados de é áreas sobre ajudar fascinantes as em que você organizações a certamente poderia ter operarem seguido uma carreira de exatamente do jeito sucesso em que elas segurança da querem e informação? precisam, É algo certo? que realmente Como eu desperta disse, se curiosidade. você pensar no que as organizações modernas realmente valorizam, além de operar e, sabe, entregar produtos, eh, o que as torna especiais são os Isso! dados que elas têm sobre si mesmas, sobre seus clientes, sobre a proteção da sua propriedade intelectual e poder permitir que os clientes acessem isso para impulsionar o crescimento de suas próprias organizações, mas de uma forma totalmente segura, é algo que realmente me deixa muito empolgado. Gosto de pensar que não estamos entregando simplesmente uma nova tecnologia. Estamos realmente na linha de frente, ajudando a proteger as organizações enquanto elas seguem com suas tarefas do dia a dia, por assim dizer. Exato. E isso é uma proposta empolgante. Exato. Nem todo mundo pode chegar ao trabalho todo dia e dizer: olha, esse é o propósito do porquê estamos aqui. Mas somos quem somos. Isso? Bom, quero dizer, seu trabalho é realmente difícil. Acho que é construir o maior e mais forte possível enquanto você pode e torná-lo invisível para todos os funcionários. Certo? É isso mesmo. É basicamente isso que você tenta fazer, e o maior possível. Por fora parece um muro gigante, mas para os funcionários é invisível. É um verdadeiro desafio. Como você descreveria a proposta de valor da Sky High para um CISO que já tem 5 fornecedores de segurança e não quer um sexto? Sim, não, é uma ótima pergunta. E eu acho que um dos desafios que os CISOs enfrentam é que o mercado de cibersegurança está muito saturado. E muita coisa soa igual, né? Porque todo mundo fala sobre te proteger de ameaças internas, externas. Então, de verdade, a forma como a gente fala sobre o mundo é focando no fato de que não é só, mas sim o acesso e uso desses dados para ajudar a acelerar os negócios, certo? O seu ponto sobre ser transparente e invisível para os usuários é realmente muito importante.
E eu vou te dar um exemplo bem demonstrável disso. Uma das coisas contra as quais você precisa se proteger são as ações que as pessoas fazem no navegador, certo? E uma estratégia para fazer isso é as pessoas usarem apenas navegadores específicos, que são, entre aspas, navegadores corporativos seguros. Bom, isso é realmente difícil. Você acabou de mudar o fluxo de trabalho do usuário. Agora você precisa manter mais um navegador no. E no ambiente do usuário, isso dá muito trabalho. A gente conseguiu fazer a mesma coisa e disse: você pode usar qualquer navegador que quiser e pode ativar isso em 5 minutos usando uma política, certo? Então, tornar isso simples e oferecer esse poder é realmente importante para nós. A outra parte é o valor e a relação custo-benefício. E isso é algo pelo qual fomos reconhecidos por analistas e por nossos clientes. A gente tenta manter as coisas simples, certo? Você sabe, a gente reconhece que oferecer esses serviços envolve vários tipos de custos associados. Mas, no fim das contas, se você é um cliente, você quer uma proposta relativamente simples para poder adquirir uma tecnologia como essa. E um bom exemplo é um cliente nosso, o Sicredi, no Brasil, que é uma instituição financeira muito grande. Sabe, a gente facilitou para eles, adicionando mais poder e capacidade à solução deles, reduzindo o tempo de resolução de incidentes de horas para minutos. Exato. Isso tem um impacto enorme para você como instituição financeira. Mas não só fizemos isso, como também reduzimos pela metade o custo de entrega da solução deles, certo? E é assim que, para mim, abordamos os CISOs. Exato. Não se trata de. O fato de não existirem várias maneiras de resolver esse problema é deixar a gente mostrar como podemos resolver isso de uma forma simplificada, dando muita flexibilidade em como você implanta, como é usado dentro da sua organização para fazer funcionar para o seu negócio. Então, deixar a gente fazer isso por uma fração do custo. Já passei por situações parecidas com essa. Na minha carreira, em vendas e marketing, especialmente em telecom, quando estávamos substituindo, sabe, equipamentos legados, você falava sobre economia de custos. Só de implantar um sistema novo em vez de um antigo já economizava dinheiro, porque seus custos diminuíam. Você usava conexões legadas, todo tipo de equipamento difícil de conseguir, esse tipo de coisa. Os custos de manutenção eram bem maiores. Então você podia fazer essa proposta com facilidade, mas você está substituindo algo ou ajudando um processo. Um ganho de 50% já é monstruoso. Por que você acha que esse mercado de proteção de dados foi negligenciado por tanto tempo? Sabe, eu acho que parte disso é que, por um tempo, especialmente durante a Covid, no mundo do SSE, as pessoas tinham funcionários saindo dos escritórios e indo, sabe, para suas casas. E houve, vou chamar de corrida do ouro por um momento. O ouro estava do lado dos fornecedores. Tipo, todo mundo precisa de alguma coisa e precisa agora. E por isso havia um valor extra a ser cobrado por tudo isso. E muitas soluções diferentes, né? E isso não é só o custo direto de comprar um produto, mas também o custo de gerenciar várias e várias soluções diferentes. E agora estamos entrando em uma era em que há outras demandas sobre o orçamento. Vamos falar sobre IA daqui a pouco, com certeza, mas também existe uma ineficiência em como as pessoas trabalham. Então, poder olhar para soluções que atendam às necessidades do negócio, não só as necessidades de hoje, mas para onde estamos indo, e fazer isso em uma única plataforma, o que reduz o custo operacional de mantê-la, e fazer isso com um fornecedor que te dá a flexibilidade de implementar as partes tecnológicas da forma que precisam ser configuradas para o seu ambiente. E isso é só como o mercado está evoluindo, né? E eu acho que é uma evolução natural desse momento em que houve uma expansão rápida. Bom, esse é um ponto muito bom.
eu até esqueci da Covid por um instante, mas foi. Todos nós passamos por isso. Se você trabalhava com tecnologia, foi assim. Todo mundo estava pegando tudo que podia para proteger, expandir, promover, fazer o que fosse possível com o que tinham. Porque, você sabe, o mundo tinha mudado É isso completamente. mesmo. Também, sabe, no meu mundo, a gente vem tentando convencer empresas e corporações a adotarem o teletrabalho, a terem funcionários remotos há décadas. E claro, a gente estava vendendo serviços para dar suporte a isso. O boom da Covid empurrou todo mundo para o teletrabalho. Exato. Fomos de 5% da força de trabalho para quase 60% dos americanos que podiam trabalhar de casa e trabalharam assim. E isso gerou dados. Agora você tinha dados na web, na nuvem, aplicativos privados. Agora você tem dados espalhados por toda a IA. Por que é tão difícil unificar toda a proteção de dados em meio a tudo isso? Parece quase impossível. Mas se você é uma empresa e está canalizando tudo para dentro, por que é tão difícil unificar essa proteção em todos esses aplicativos? Sim, é uma ótima pergunta. Então, eu acho que as pessoas tinham criado, antes da Covid, a ideia de que existia uma espécie de perímetro em torno da organização, né? Temos os dados dentro, conseguimos controlar. Esse muro já tinha começado a ruir com a introdução dos serviços de SaaS e a adoção mais ampla de tudo isso. Mas, como você disse, a Covid meio que explodiu esse muro de vez, né, agora. Atualmente, os dados estão espalhados por absolutamente todos os lugares. E conseguir visualizar e identificar com clareza onde esses dados estão, seja em um banco de dados físico no seu próprio data center, algo armazenado na nuvem da AWS ou do Google Cloud, algo em um laptop pessoal ou até mesmo dados em pleno trânsito, é um desafio técnico extremamente complexo e difícil de superar. Então, você acabava tendo diferentes fragmentos de soluções tecnológicas em todas essas áreas distintas, mas nada que olhasse para tudo isso de uma forma consistente. E agora, com a IA, surge a pergunta: onde estão nossos dados sensíveis? Certo? E, sinceramente, para que você consiga implementar a inteligência artificial de uma maneira muito mais acelerada e também de maneira segura para sua organização, você precisa compreender exatamente em quais locais esses dados sensíveis estão. E foi para isso que a SkyHigh lançou um produto chamado DSPM, ou Gestão de Postura de Segurança de Dados. E isso te dá visibilidade sobre onde todos os dados estão. A segunda parte disso é: isso é ótimo, eu sei onde está. Você pode me ajudar a protegê-la? E integrar essas duas partes é algo muito exclusivo da SkyHigh. Você tem pessoas no mundo do DSPM. Você tem pessoas no que era conhecido como o mundo do CASB ou do DLP de endpoint. E essas duas coisas são bem separadas, mas na verdade não há motivo para que sejam separadas. Então, o que fizemos foi pegar nosso mecanismo que analisava os dados, que identificava dados sensíveis usando suas regras ou aprendizado de máquina, dependendo do caso. E permitimos que ele não apenas visse onde os dados estavam, mas também aplicasse as políticas para protegê-los. E uma coisa que eu acho que torna a Skyhive muito única nesse sentido é que esse mecanismo abrange toda a nossa plataforma. Então, não importa como você está acessando os dados, nós conseguimos aplicar essas regras de proteção de dados onde quer que você esteja, no escritório, remotamente, em um dispositivo móvel, em um celular. Essa abordagem é extremamente importante para nós. Agora, conforme vocês implementam essas soluções, o que mais te surpreendeu sobre como os clientes realmente estão usando a capacidade de DSPM Sabe, e eu não governança de diria IA que foi depois que todo está exatamente uma funcionando? surpresa, mas acho que a maioria dos clientes, assim como aconteceu quando o SaaS, a ACE, surgiu, subestima a quantidade de serviços que realmente estão sendo usados para ter IA. Então, nós catalogamos detalhadamente milhares de diferentes serviços e ferramentas para analisar minuciosamente os diversos atributos e fatores de risco que estão presentes nesses serviços de IA. Assim, os clientes podem tomar decisões inteligentes sobre o que permitir, o que bloquear, o que permitir parcialmente. Podemos permitir que você acesse um site, mas não permitir que você copie e cole dados nesse site.
E acho que os clientes ficaram surpresos, em primeiro lugar, com a quantidade de serviços que as pessoas estavam usando. Eu acredito que a outra surpresa foi o fato deles perceberem como precisavam se proteger adequadamente contra esses serviços. Se eu pudesse me aprofundar um pouco mais sobre isso por um momento. Toda a ideia de proteção web, que faz parte da borda de serviço segura, certo? Acho que você mencionou isso antes. Tipo, como garantir que as pessoas só acessem os sites que queremos permitir quando estão no trabalho? As pessoas achavam que isso era o começo, meio e fim da proteção de dados, porque mesmo que eu permitisse que você acessasse um site, eu conseguiria proteger os dados que você estava enviando para esse site. Bem, com os serviços de IA, eles usam novas tecnologias. Bom, não tão novas assim, mas que já existem há um tempo. WebSockets. WebSockets não podem ser interceptados enquanto os dados estão realmente em trânsito, certo? E por isso você precisa analisar esses dados no navegador. Esse é um bom exemplo do que eu mencionei antes sobre a capacidade do navegador seguro. Agora que temos isso, você consegue analisar tudo de ponta a ponta. Se alguém pega um trecho de um documento que você considera sensível, copia, vai até o chat GPT, cola lá e clica, sabe, em OK, nós vamos bloquear isso, porque, primeiro, sabíamos que era sensível. Você copiou e colou até mesmo um trecho de um documento sensível. Você colocou isso no navegador. Nós vamos dizer, não, você não pode fazer isso porque são dados sensíveis. E a verdade é que esse tipo de capacidade de integrar todos esses elementos é o que torna o Carrá absolutamente único no mercado. Estamos conectando todas essas partes com esse mecanismo robusto de proteção de dados por trás para realmente fazer com que todo o sistema funcione e permitir que as empresas adotem a IA de forma plena. Imagino que isso seja uma ótima demonstração quando você está numa sala de reunião. Sabe, tipo, deixa eu abrir aqui um arquivo confidencial e tentar colar numa página da web, Isso porque, mesmo, afinal, concordo. com que frequência a gente faz essas besteiras? Sabe, a gente tava conversando mais cedo sobre, sabe, minha IA agora tem todas as senhas e chaves de API conhecidas pela humanidade. E assim, se você quer falar de vulnerabilidade, sabe, copiar e colar deixa tudo fácil Mesmo. demais. Vamos É, falar sobre segurança depois que terminarmos isso. é. Como é que você constrói esse tipo de confiança com uma equipe de segurança que já é meio cética em consolidar todas essas ferramentas em uma só? Olha, eu acho que esse é um grande desafio que existe há muitíssimo tempo, né? Em várias gerações e diferentes tipos de tecnologia. É o melhor da categoria versus plataforma. E o argumento sempre é: vamos usar a plataforma, é mais barato, é mais fácil. E eu realmente acho que isso tudo pode ser verdade até certo ponto, né? Às vezes. Plataformas são vendidas como um monte de produtos e tecnologias diferentes. Talvez as empresas tenham adquirido um monte de coisas ao longo do tempo, mas isso não está realmente integrado. Então, o que as pessoas estão tentando fazer é dizer: olha, você recebe todos esses benefícios, mas na verdade é só um pacote financeiro de vários produtos. E eu acho que é aí que as equipes de segurança realmente precisam ser um pouco céticas e ver os produtos funcionando de verdade, né? Quantos consoles eu preciso acessar? Como eu edito uma política de segurança e como ela se propaga por todo esse sistema? Eu acho que esse é realmente um bom teste para a plataforma. E por fim, ela faz o trabalho tão bem quanto? Porque eu acho que muitas vezes o que você vai ouvir as pessoas dizendo é: ah, sim, sabe, nós temos. Vou pegar o nosso segmento, SSE, certo? Ótimo, somos uma empresa de redes fantástica. Viemos do lado do acesso. Mas o que você percebe é que eles realmente não fazem a proteção de dados do jeito que precisa ser feita, certo? Ou eles não fazem isso em escala, certo? Então, por exemplo, um bom exemplo para nós é que fazemos a identificação digital dos dados. Eu mencionei, por exemplo, conseguir identificar se você copiou e colou um trecho de um documento. Bom, é aí que fazemos a identificação digital de um arquivo. Bem, as empresas têm muitos arquivos e muitos dados. E nós conseguimos processar bilhões de células em poucas horas.
Alguns dos nossos concorrentes conseguem processar bilhões de células em semanas ou meses. Só que semanas e meses não funcionam porque os dados estão mudando. Então é aí que eu acho que a coisa realmente acontece. Primeiro, como é a experiência? E depois, em segundo lugar, estou abrindo mão de alguma capacidade? E se você tiver, então eu acho. Você precisa analisar com muito cuidado. Vale mesmo a pena migrar para uma plataforma? Por que será que eu realmente vou ter o benefício em relação à economia de custos? Obter uma solução de desempenho inferior por um preço mais baixo não é uma vantagem. Pois é. E você comentou mais cedo, né, sobre a surpresa que a diretoria e a equipe de segurança sentem ao perceber quantos serviços as pessoas realmente estão usando. Quero voltar a esse ponto por um minuto, porque isso me fez pensar nos velhos tempos, quando o Wi-Fi chegou por aqui. E eu lembro muito bem disso porque, sabe, todo mundo tinha laptop e tal, mas não tinha nada para conectar neles. Aí o Wi-Fi chegou e bem devagar começaram a aparecer essas redes de TI paralelas. Imagino que com todos esses serviços vocês também estão encontrando esse tipo de IA paralela, né? Eu sei que alguns anos atrás eu dizia que a gente tinha aquela ordem de nada de IA vinda dos chefes. Sim? Claro que a gente usava IA. Usava sim. A gente era bem cuidadoso e protetor, sabe, com as nossas próprias contas, mas a gente usava. E tenho certeza que se eles tivessem algo assim, teriam descoberto isso. Mas qual é o tamanho desse papel hoje em dia nas empresas? Já que a IA está invadindo tudo o que a gente faz. Olha, como eu disse, acho que todo mundo sempre se surpreende com a quantidade de serviços que as pessoas usam, porque, como você falou, como funcionários, as pessoas querem ser produtivas. Elas querem aproveitar da melhor maneira possível as diversas oportunidades que surgem disponíveis para elas. Acho que o grande desafio é que elas nem sempre conseguem compreender de forma clara a gravidade dos diversos riscos que estão assumindo em suas vidas. E aí, diferentes organizações têm diferentes, vou chamar de tolerância para esse risco. Então, algumas vão dizer: olha, a gente só quer saber o que todo mundo está usando, mas não vamos impedir ninguém. Outras vão dizer: olha, a não ser que estejam usando esses dois serviços, vamos bloquear todo o resto. E você pode imaginar todo um espectro de políticas entre esses dois extremos. Então, eu acho que a disposição para usar IA é uma decisão corporativa. A capacidade de, então, proteger isso, de adotar uma abordagem de confiança zero com IA, que realmente é fundamental. É exatamente isso que a gente possibilita, certo? Porque agora tudo está se movendo na velocidade da IA. E estamos falando sobre pessoas usando IA. Mas, obviamente, já estamos vendo soluções de IA agente operando nas organizações. E para esses casos, eles estão operando na velocidade das máquinas. O que significa que, se você tem coisas abertas e seu adolescente, a IA agente decide. Ela vai consumir todos esses dados e fazer o que precisa fazer com eles. Não por má intenção, mas simplesmente porque vai Ela já cumprir o ganhou que uma precisa função. ser feito. Então, toda a ideia desse framework de confiança zero, por assim dizer, é implementar controles onde nenhum usuário, seja humano ou não humano, é confiável na rede. Explicitamente, certo? É sempre para um aplicativo específico, para um conjunto de dados específico, em um momento específico. Esses são os fundamentos do que estamos implementando. E isso, na verdade, está impulsionando uma das grandes mudanças na forma como isso é arquitetado. Então, você sabe, durante a Covid, estávamos preocupados com pessoas de fora entrando, certo? Porque todos os nossos funcionários foram trabalhar de casa. E aí, quando pensávamos em confiança zero, pensávamos de fora para dentro. Com a IA genética, agora também estamos pensando de dentro para dentro e de dentro para fora. E isso é uma grande mudança porque altera a forma como você arquiteta a solução de confiança zero. E, novamente, uma das formas como sempre abordamos isso é poder colocar partes da nossa solução dentro da sua rede e partes fora da sua rede, de uma maneira bem nativa. Então, temos appliances físicos e virtuais que você pode implantar na sua infraestrutura, se for essa a sua escolha, ou você pode usar a nuvem. De qualquer forma, funciona. Isso tem se mostrado muito benéfico para os clientes enquanto eles pensam sobre a Agentic,
porque agora eles podem implementar confiança zero dentro da rede, de modo que soluções que se movem lateralmente e tentam acessar dados dentro da rede também tenham a confiança zero aplicada. É isso que você diria para líderes de segurança e fundadores se eles tivessem que lembrar de uma coisa só: essa mentalidade de confiança zero para a proteção de dados? Com certeza. Quando você pensa na velocidade da IA, tem que assumir que, sabe, você adota uma abordagem de confiança zero, porque, caso contrário, você corre o risco de todos os seus dados serem acessados por serviços de IA agentic, já que não é possível controlar a velocidade com que agentes de IA estão surgindo. Porque, de novo, agentes de IA estão sendo desenvolvidos por todos nós como funcionários. E você não pode controlar se eles vão fazer apenas aquilo que você achou que eles fariam. Esses não são sistemas determinísticos, como era a programação antiga. Não, e a gente ainda tem humanos no processo também, né? Quer dizer, sabe, acho que todos os dados mostram que a maioria das violações tem um elemento humano envolvido, seja por engenharia social ou outra coisa. Onde a proteção de dados se encaixa na defesa contra ataques direcionados a humanos? Olha, eu acho que você vai ver ataques direcionados a humanos e ataques direcionados a IA. E, no fim das contas, a abordagem de confiança zero se aplica a ambos, certo? Se você observar um exemplo clássico, vemos isso quando analisamos o comportamento do usuário. Então, de novo, parte da solução é: se o Russ faz login em Nova York e 12 segundos depois o Russ faz login em Pequim, na China, provavelmente deveríamos impedir o Russ de acessar as coisas, porque, convenhamos, é pouco provável que o Russ tenha inventado a teletransporte de Nova York para Pequim. Esse tipo de infraestrutura de confiança zero se aplica absolutamente tanto a ataques direcionados a humanos quanto a agentes. A diferença é que você observa comportamentos diferentes, mas, ao mesmo tempo, a abordagem de confiança zero funciona se você implementá-la e implementá-la por completo. Quando suas equipes de vendas vão conversar com conselhos de administração, CEOs e gestores da área de TI, quantos deles já têm políticas para aplicativos de IA? Eu acho que sim. A grande maioria deles começou de forma muito simples e não faz tanto tempo assim. Então, que mês é esse? Julho de 26? Há 18 meses atrás já existiam políticas. A questão é que elas eram muito binárias: permitir ou bloquear, certo? E foram bons 9 meses de permitir ou bloquear. Agora, o que estamos vendo é uma evolução em sofisticação. Olha, não podemos bloquear. Precisamos permitir, porque o negócio depende disso. Portanto, o que realmente significa permitir? E é aí que entra toda a sofisticação sobre a qual temos falado, que é: eu quero acelerar a adoção de IA. Eu preciso acelerar isso. Como faço isso de forma segura e protegida para que o negócio possa avançar no ritmo da IA? Exatamente. É exatamente isso, porque foi isso que nossa equipe de gestão disse há 2 anos. E a única resposta naquela época era parar, certo? A única outra resposta é simplesmente parar de fazer isso. Isso mesmo. E eu acho que agora todo mundo sabe que isso não é uma Não, opção. não. Especialmente se você é uma empresa de tecnologia. Exatamente. Sanjay, muito obrigado e parabéns pelo sucesso e prêmios. Essa é uma ótima plataforma. Faz todo sentido. Desejo tudo de melhor para vocês e mal posso esperar para ver até onde vocês vão chegar a partir daqui. É isso. Bom, obrigado, Gus. Mais uma vez, obrigado pelo prêmio. Gostei muito da conversa. Então, obrigado por dedicar seu tempo.